Vamos agora falar de um assunto bastante interessante que é filtragem. E esses filtros, a gente tem uma terminologia variada acerca, mas uma delas é que a gente vai usar um kernel. E filtragem é bastante utilizada em engenharia e as filtragens mais comuns são as filtragens lineares. Então, na disciplina de sinais e sistemas se estuda que basicamente a convolução é o nome da operação que os sistemas lineares invariantes no tempo utilizam para se calcular a saída dada uma certa entrada. Então, eu não vou abordar muito isso, mas esse slide aqui eu queria fazer a relação dessa filtragem no âmbito de imagens com convolução, para aqueles que quiserem fazer a conexão poderem se beneficiar dela, lerem mais sobre convolução, tá certo? Então, de forma geral, no âmbito de imagem, cada pixel na imagem de saída, ou seja, a imagem filtrada, é na verdade uma média ponderada dos pixels da imagem de entrada, né, nos pixels de uma determinada vizinhança dessa imagem de entrada. E aí os pesos que são usados nessa média ponderada é que são chamados muitas vezes de filtro ou coeficientes do filtro, máscara, resposta ao impulso, né, que é o nome mais técnico, e também o kernel de convolução, ou simplesmente kernel. Mas como a convolução ela é bem relacionada com uma outra operação chamada de correlação, para quem já viu isso daqui, a diferença é que na convolução você rebate um sinal e na correlação não tem esse rebatimento. Então, a própria documentação, por exemplo, do MATLAB fala de kernel de convolução, mas também de kernel de correlação. Então, eu estou fazendo essa abordagem só para vocês não confundirem. Na nossa filtragem, a gente não vai estar usando kernel de convolução, a gente está usando correlação. Então, esse rebatimento não vai ser necessário. Mas para fazer a própria conexão com tudo que é estudado de convolução, é bom vocês estarem a par dessa terminologia. Então, dando uma olhada, por exemplo, nessa documentação do MATLAB, na hora que ele fala aqui de filtragem no domínio espacial, né, basta fazer um Google aqui no site, dá bem para ver o seguinte, ó, o exemplo que ele está dando, que é de uma matriz que está representando a imagem, ela vai ser filtrada por essa máscara, por esse kernel, certo? E o que basicamente acontece é o seguinte, essa imagem menor, que tipicamente é menor, ela vai percorrendo, calculando o produto interno. Também tem isso que eu quero relacionar com a nossa discussão que foi de hoje acerca de produto interno. Então, ela vai andando, calculando o produto interno com esses pixels, e aqui ele está representando, mais adiante, ó, na hora que esse é o centro do kernel, notem que o kernel aqui, essa terminologia que a gente vai usar, também chamado de máscara, resposta ao impulso, etc. O centro dele, então, que é o valor 5, que está uma letrinha menor 5, está certinho em cima do pixel 14. Então, a imagem de saída, quando a gente vai calcular o pixel bem aqui nessa posição que está o círculo da imagem de saída, o que a gente faz? É a média ponderada por todos os valores dos pixels da entrada, que são os números maiores, multiplicados pelos valores do kernel. Então fica 1 vezes 2, mais 8 vezes 9, assim por diante. Tá certo? Uma coisa, como eu disse, é que, como ele está fazendo aqui a convolução, ele teve que pegar o kernel, aqui nesse exemplo, e fazer o que a gente chamaria de rebatimento. Certo? Então, esse rebatimento ele pode ser obtido fazendo uso das funções flip, que é de inversão. Mas, tirando esse pequeno detalhe, o que importa é, quando a gente coloca o kernel centrado nesse pixel aqui, então sai um número, aí andaria, por exemplo, para a direita, moveria o kernel, né, a matriz 3x3 que é do kernel, ficaria agora centrada aqui nesse novo pixel. Aí vocês notam uma coisa que se chama efeito de borda. Aí essa coluna mais à direita do kernel, ela já não teria por quem multiplicar. Então, normalmente, a gente assume que nesse caso, os valores aqui que não existem são zero. Ou seja, tu não tem com quem multiplicar, tu assumes que é zero. Mas há também outras maneiras de se lidar com esse efeito de borda.